Bom dia, está na altura de mais um tema de dia na redação do 00. Eu sou o Diogo Organista Pereira, estou aqui com Humberto Ferreira, jornalista do 00, e hoje vamos analisar o plano estratégico da FPF para um período que vai de 2024 a 2036. Já vamos explicar um bocadinho o porquê destas datas. Este plano foi apresentado esta terça-feira, no dia em que se assinala um ano de presidência de Pedro Proença, na entidade da FPF, e hoje vamos então detalhar 5 pontos basilares sobre este programa. Bom dia, Humberto. Antes de mais, importa começar pelo mais óbvio, mais básico. O que é que diz este plano? Que plano é este? Bom dia, Diogo. Bom dia a todos também que nos seguem no tema do dia. Este é um plano, como tu disseste, estipulado para 12 anos. Se quisermos, é quase que um ciclo que Pedro Proença estima estar à frente dos destinos da Federação Portuguesa de Futebol. Como se sabe, ou pelo menos explicando para as pessoas, os ciclos de governação acontecem juntamente com os ciclos olímpicos. Portanto, Pedro Proença tomou posse em 2025 num período eleitoral, e este período é de 12 anos, como estávamos a fazer referência, renovado a cada 4 anos, em período de Jogos Olímpicos, daí estarmos com 2024 e irmos até 2036, completando esses 12 anos de presidência, sendo que cada presidente de cada federação pode estar em 4 eleições, portanto fazer um ciclo de 16 anos à presidência de uma federação. Este contempla 12 anos e contempla aqui um período bastante importante, e eu diria que até pode ser revolucionário do futebol português, e que se prende com o Campeonato do Mundo de 2030. É um dos pontos que está também assente neste plano estratégico. É um plano estratégico produzido pela Federação Portuguesa de Futebol, juntamente com a consultora EY, e que mostra, é uma consultora muito habituada a trabalhar até com as lideranças de Pedro Proença, e que mostra o ponto em que está Portugal e o ponto onde a Federação Portuguesa de Futebol quer colocar também o futebol português, seja na componente de mediatização, seja na componente organizativa, seja na componente de experiência do adepto. É um olhar até bastante revolucionário para a chamada geração Z e para a forma como os novos públicos podem também interagir com o futebol, muito centrado também nos direitos audiovisuais. É um programa bastante amplo, estamos a falar de um documento de mais de 180 páginas, bastante exaustivo e muito detalhista, em que revela como é que é o percurso da Federação ao longo dos últimos anos a nível de atletas e onde se quer posicionar. Eu diria que há 10 eixos estratégicos neste olhar a 12 anos que a Federação Portuguesa de Futebol contempla neste documento, a saber-se uma nova era de governação. Este é quase capital, eu diria que foi o primeiro item que a direção de Pedro Proença terá colocado, até para mostrar as diferenças entre o trabalho desta direção e a anteriores, e que já vimos várias vezes também a ser apontado o dedo. Depois temos também a revolução na arbitragem, uma reforma na disciplina e na justiça, uma sustentabilidade e competitividade do futebol, a projeção da marca Federação Portuguesa de Futebol, uma plataforma de conhecimento e inovação, o Mundial de 2030, a base até às seleções da excelência, a afirmação do futebol feminino e ainda uma federação ao serviço da comunidade. São estes 10 pontos, estes 10 eixos estratégicos que contempla neste plano estratégico, que são bastante audazes, desde logo para o número de atletas, mais direcionado para o masculino até do que para o feminino, mas iremos falar dele mais à frente. Este é um plano bastante detalhado, como acabaste agora de mencionar. Vamos começar talvez por um dos temas que vai causar aqui maior preocupação, talvez que prende-se com o número de atletas. Eu pergunto-te, Humberto, como é que a FPF pode crescer neste aspecto? Este eu diria que é possivelmente o ponto até mais audaz, até porque Pedro Proença, a crítica a Pedro Proença, que já sabe que vai sempre existir, quem está em posição de topo normalmente vai ter sempre alguma crítica, apontou logo a meta que este eixo estratégico e este documento estratégico coloca para o número de atletas. No futebol masculino, a Federação Portuguesa de Futebol quer atingir até 2036 400 mil atletas. É uma meta que já tinha sido estipulada por parte de Fernando Gomes em anteriores governações. Portanto, não é um número desconhecido. Portugal teve um aumento de cerca de 31% de atletas entre a época 2018-19 até a época de 2024, 2023-2024, e há aqui um ponto muito grave na globalidade do desporto e que se prende com a pandemia. Portanto, a época 19-20
foi a época onde mais atletas perdeu e foi a única onde houve um decréscimo de atletas. Há de resto uma grande preocupação, eu diria que da generalidade dos educadores e dos formadores para perceber onde é que estão agora os atletas nascidos entre o ano 2012 e 2013, porque são atletas que nesse período formativo, que é o primeiro período de captação de atletas, não teve desporto porque o desporto esteve em lockdown e, portanto, este período de atletas que hoje em dia tenham 13, 14 anos, até mesmo 15 anos, há uma grande preocupação de tentar agregar aqui alguns atletas, porque podem ter sido pessoas e jovens, adolescentes, que não tenham praticado desporto nesse período e, portanto, esta é uma das zonas onde a Federação Portuguesa de Futebol quer tentar captar alguns atletas. Há aqui um dado preocupante relacionado com o futebol feminino, porque a direção de Fernando Gomes colocava a meta dos 75 mil atletas, Pedro Proença e a sua direção coloca na meta dos 60 mil atletas. A forma como a Federação Portuguesa de Futebol quer tentar deter este talento e fazer esta detecção de talento vai muito além as fronteiras portuguesas. Há aqui uma grande abrangência à diáspora portuguesa espalhada pelo mundo para tentar ter luso-descendentes a passarem a ser também atletas nacionais e isso faz com que, de grosso modo, também o número de atletas portugueses inscritos na Federação Portuguesa de Futebol possam subir exponencialmente. A outra situação prende-se também com o reforço da aposta, aliás, no desporto escolar, com as modalidades de futebol, de futsal também, podem crescer e fazer com que o número de atletas cresça. Há aqui uma ambição até um bocado mais educativa, porque, sob este ponto, a Federação Portuguesa de Futebol quer criar a primeira Universidade de Futebol do mundo. Já existe hoje em dia o Portugal Academy, antigamente o Portugal Football School, que trabalha muito relacionado com pessoas, dirigentes, treinadores, também atletas e não tanto vocacionado para esta parte educativa. É algo que tem como ambição podendo fazer, no fundo, este aporte de atletas. E este é um dado importante porque há muitos atletas que deixam de praticar desporto na passagem da idade júnior para a idade sénior e esta capacidade de deter este talento pode ser algo importante para atingir esta meta, sendo uma meta audaz, 400 mil atletas, até ao final deste plano de 2036. Outro dos temas abordados neste documento, e talvez o que cause maior frição, tem a ver com a arbitragem. Eu pergunto-te, Humberto, se há mudanças neste tema. Há mudanças aqui estruturais que a Federação quer colocar. A Federação quer criar um organismo externo que possa tratar da profissionalização dos árbitros. A Federação, neste documento, demonstra que não quer ter mão sobre, no fundo, este setor. É um setor sempre alvo de muitas críticas e que nesta altura está debaixo da alçada da Federação Portuguesa de Futebol. Já noutros anos foi muito falado esta possibilidade de a arbitragem estar numa componente externa e, no fundo, por exemplo, se pensarmos que a Liga Portugal tem árbitros que são da Federação, a Federação cede os árbitros à Liga, a Liga tem que pagar por a utilização desses árbitros, a Federação quer ter aqui um programa um bocadinho semelhante, ou seja, haver algo completamente externo, mas simultaneamente subir também no número de árbitros. Nesta altura estamos num quadro de árbitros a rondar os 4.400 árbitros, um número que é considerado bastante curto, e aqui estamos a falar de árbitros principais, estamos a falar de VARs, estamos a falar de assistentes, e este ponto é muito importante, porque parece que são muitos árbitros, mas, por exemplo, há árbitros que hoje em dia já não arbitram no relevado, mas são necessários para fazer o trabalho de VAR, portanto, há árbitros aqui que são jornada após jornada, dia após dia, sobrepostos e hoje podem estar a dirigir um jogo da Distrital e amanhã estarem a dirigir um jogo de Liga dos Campeões ou de Seleções Nacionais e, portanto, há um quadro de árbitros bastante curto. Neste período de 12 anos, a Federação Portuguesa de Futebol quer atingir a meta de 13 mil árbitros. É uma das metas que quer atingir, valorizando o talento. É possível ler no documento. Haver mais especialização técnica e inovação tecnológica. Recordo que Portugal foi vanguardista na questão do VAR, também foi um dos primeiros países a ter a implementação do VAR e em teste também no futebol português. E por isso há esta vontade da Federação Portuguesa de Futebol dar aqui um passo maior e este reforço de número de árbitros é muito importante para que possa haver também esse avanço tecnológico, para que o jogo possa ser um bocado mais
ou menos sombrio, como tantas vezes é trazido por parte das pessoas no final de cada jogo, escalpelizar cada lance, e portanto a Federação quer ter um bocadinho este trabalho mais tranquilo e não haver no final do jogo essa preocupação de o que é que correu bem ou os focos estarem debaixo da arbitragem, e há esta vontade de ter o lado profissional de uma forma mais independente e não tanto na alçada da Federação Portuguesa de Futebol. Não só o Pedro Proença, como também vários dirigentes a nível nacional já foram falando sobre mudanças na taça, no campeonato, uma possível supertaça ibérica. Eu sei que já fui levantando aqui um pouco o véu, Sim. mas eu pergunto-te, Humberto, se este documento que estamos agora a analisar prevê uma revisão dos quadros competitivos. Prevê uma revisão dos quadros competitivos e eu diria que há alguns que até serão fáceis de ser feitos, e de resto está aqui nesta missiva, mas a Federação Portuguesa de Futebol, por exemplo, já deu nota de que para o próximo ano as meias finais da Taça de Portugal vão passar a ser apenas a uma mão. Por exemplo, as equipas da Liga Portuguesa, da principal Liga Portuguesa, vão entrar uma eliminatória mais tarde. Portanto, estas mudanças já estão a ser trabalhadas. Há aqui dados bastante relevantes. Um deles é com a reforma que a Taça da Liga pode trazer. A outra é a vontade da Federação Portuguesa de Futebol ter uma Taça de Portugal e uma Supertaça em formato de Final Four, algo que é utilizado por parte, por exemplo, da La Liga em Espanha e até da Série A italiana. E esta é uma das vontades da Federação Portuguesa de Futebol. A questão da Supertaça Ibérica é algo que é muito difícil de conseguir convencer, nomeadamente Real Madrid e Barcelona, a alinharem nesta brincadeira, completamente entre aspas, por causa do calendário. Eu diria que para Portugal era espetacular, para a Espanha e para o Real Madrid e Barcelona são dois jogos mais num calendário muito exaustivo e, portanto, até o impacto mediático e económico que há para essas equipas, Portugal tem muito mais a ganhar do que o próprio Real Madrid e Barcelona e a própria La Liga, e, portanto, eu acho que esse trabalho pode partir mais da Liga do que propriamente da Federação e é um trabalho ainda muito difícil de poder ser atingido. A outra situação prende-se também com, por exemplo, a reforma da Liga Revelação. A Federação Portuguesa de Futebol quer que a Liga Revelação possa ter atletas apenas formados localmente e que sejam formados nos clubes, ou seja, isto a evitar que muitas das vezes é um caso que podemos trazer, porque é se calhar um dos melhores exemplos que podemos trazer, o exemplo de Zabiri no Famalicão, que foi contratado na época passada, evoluiu na equipa de sub-23, esteve pouquíssimo tempo na equipa de sub-23, tem um Mundial sub-20 exponencial e é vendido posteriormente por parte da equipa de Famalicão. Ou seja, se quisermos utilizar este exemplo, a Federação não quer que isto possa acontecer em provas futuras, ou seja, um jogador que vem do estrangeiro tem que estar pelo menos a cumprir um estágio nos clubes, que possam ser possivelmente 2, 3 anos, para que depois possam então ser incluídos nas equipas de sub-23 e não chegar para fazer essa última etapa da formação. É uma forma até de que a Federação Portuguesa de Futebol quer arranjar para salvaguardar o talento português e salvaguardar a evolução do jogador português. A outra questão prende-se com o futebol feminino. A questão do futebol feminino, não há grandes revisões dos quadros competitivos, olhando a Federação Portuguesa de Futebol que, neste documento estratégico, que há falha de infraestruturas. O lado do futebol feminino, neste capítulo, está muito relacionado com as infraestruturas e os mecanismos de solidariedade. A Federação Portuguesa de Futebol conseguiu perceber que as equipas que sobem à principal liga, a Liga BPI, têm dificuldade de conseguir entrar no ritmo que as outras equipas já lá estavam, portanto, há uma vontade de melhorar infraestruturas, dar condições para que as atletas possam também fazer o seu trabalho de uma forma normal, natural, preocuparem-se apenas com o jogo, não tanto com o modelo competitivo e com a criação de atletas, mas melhorando as condições, faz com que o número de atletas também possa subir, nesta altura 21 mil, e que a Federação Portuguesa de Futebol quer chegar aos 60 mil, melhorando a qualidade do treino, do jogo e as qualidades das infraestruturas, para que depois então possa haver um reforço maior de atletas, e havendo um reforço maior de atletas, vai naturalmente haver mais equipas, havendo mais equipas, possivelmente os quadros competitivos terão que ser diferentes, é algo que nesta altura não se impõe no capítulo do futebol feminino. Falta-nos ainda abordar o Mundial de 2030, que será de certeza importantíssimo para Portugal. Para encerrar este tema do dia, pergunto-te, Humberto, se este documento, o que é que fala sobre este tópico, o que é que está projetado para esta prova? Eu diria que Portugal olha para este Mundial como sendo, é inevitável, Portugal é a terceira seleção com menos público para este Mundial. Espanha vai ter naturalmente
os melhores jogos, possivelmente os jogos mais importantes e mais decisivos. Há aqui a dúvida, em virtude até do poder económico de Marrocos, se afinal não pode ser mesmo em Marrocos. Estamos a falar de 3 países, 2 continentes, 2 confederações, ou se olharmos até de uma forma global, estamos a falar de 3 continentes, porque os primeiros 3 jogos vão ser disputados entre Argentina, Paraguai e Uruguai. Portanto, é um Mundial muito difícil de ser trabalhado, e este documento olha para Portugal e a Federação Portuguesa de Futebol, eu diria que de uma forma bastante inteligente, percebendo que só vai ter 3 estádios, Estádio da Luz, Estádio de Alvalade e também o Estádio do Dragão, sabe que não pode olhar muito mais a uma experiência quase que imersiva do adepto. Portanto, eu diria que vamos ter aqui um step-up dos estádios para que sejam mais tecnológicos, para que sejam mais amigos do utilizador. É essa a vantagem que Portugal quer dar, para demonstrar a sua capacidade organizativa até para eventos futuros, percebendo que neste Mundial vai ser quase a terceira nação, de modo geral, com Espanha e Marrocos, e aqui excetuando os jogos de abertura que existirão na organização da CONCACAF no outro lado do Atlântico. Portanto, olhando exclusivamente para o que vai acontecer deste lado do Atlântico, Portugal sabe que, e esta visão do documento olha muito para a experiência do adepto, para a forma como vai receber as pessoas, pela forma como pode trazer nova tecnologia e uma agregação desses adeptos novos ao jogo e à forma como o jogo pode ser vivido por fora. É esse lado, o lado quase mais de turismo, que a Federação Portuguesa de Futebol vai querer trabalhar de uma forma muito alavancada para esse Mundial 2030, não tanto em formulação, porque os estádios não vamos ter estádios novos, possivelmente teremos melhores infraestruturas em volta, teremos boas condições, estaremos se calhar nos tais estádios século XXI, sendo estes século XXI naturalmente, mas estamos a falar de uma diferença a acontecer nessa altura de 26 anos para o Euro 2004 e 27 anos para a criação dos estádios e, portanto, naturalmente tem que haver aqui uma nova lavagem para que sejam estádios e esta experiência do adepto no Mundial 2030 seja mais valorizada e para aquela memória, quando estivermos a falar daqui a uns anos, as pessoas se lembrem deste Mundial e para aquilo que viveram em Portugal e nos estádios portugueses. É essa visão um bocadinho que a Federação Portuguesa de Futebol tem também para este Mundial 2030, além da vertente competitiva, naturalmente. Há um olhar neste documento muito para a base das seleções e para a forma como as seleções devem-se capitalizar neste período de 12 anos, com várias conquistas e com mais jogadores internacionais, no fundo, melhores dores de cabeça para os selecionadores nacionais também. E é com este olhar para o futuro que encerramos o tema do dia desta terça-feira. Obrigado, Humberto. Obrigado a todos que nos assistiram. Esta terça-feira pode assistir também um novo episódio do nosso 5 para 4, podcast dedicado ao futsal e que abordou certamente o jogo quente entre Benfica e Sporting da Liga dos Campeões. Fique connosco, fique com o 0-0.